Vamos lá, pessoal. Mais uma questão de excesso de reagente. Observa a questão. Lê aí. Ele coloca para reagir 30 mols de N2 com 75 mols de H2 e quer saber quantos mols de amônia serão produzidos. Então, observa. Lembra que numa estequiometria, duas substâncias têm que estar envolvidas. Aquela a qual se faz a pergunta e aquela a qual se fornece o dado. E mais uma vez você vê três substâncias envolvidas. Há um dado sobre essa substância, que são 30 mols. Há um dado sobre essa substância, que são 75 mols. E há uma pergunta sobre a amônia, em mol. Então essa questão não pode ser feita. Você então, como primeiro passo, precisa o quê? Descobrir qual dessas quantidades postas para reagir reage de verdade. Porque é possível que uma dessas duas quantidades tenha sido colocada em excesso. E aí não é um valor confiável para a estequiometria. Então é a típica questão de cálculo estequiométrico com reagente em excesso. Então o primeiro passo é descobrir qual deles está em excesso. A reação já está balanceada. Traz a proporção, por favor, da reação aqui para mim. A reação, a proporção dela diz que cada 1 mol de N2 reage exatamente com 3 mol de H2. Está aqui, está na proporção. Tá? Só que ele pôs para reagir 30 e 75. Então você faz o quê? Você desce um dos dados e chama X do outro lado, que tanto faz. Pode ser o 30 aqui, o X aqui, ou 75 aqui e o X aqui, não tem problema. Então eu vou descer o 75. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou descobrir quantos mols de N2 são necessários para reagir com os 75 mols de H2 que ele pôs. A gente vai perceber que isso vai dar 75 divididos por 3. 75 divididos por 3 dá 25 mol. Então, preste atenção, o que significa esse resultado? Significa que para reagir com 75 mol de hidrogênio, eu preciso de 25 mol de nitrogênio. Observe que foram colocados para reagir 30 mol. Ou seja, eu já entendi que essa quantidade foi posta em excesso. Entendam vocês que se eu colocar esse 30 mol na regra de 3 para fazer o cálculo estequiométrico, eu estou colocando na regra de 3 uma quantidade que não reage completamente. Então, toda questão desse tipo, seu primeiro passo é conseguir descobrir quem está em excesso. E esse que está em excesso deverá ser descartado. Ou então, que você entendeu que dos 30, 25 mol de nitrogênio reage, você pode até trabalhar usando os 25, tá bom? Então, sendo assim, a gente dá aqui nome para esse reagente que reage completamente. Ele é conhecido como reagente limitante. Beleza. Então, vamos fazer o cálculo final, porque a questão pergunta, dá uma olhada aí, o número de mols de amônia produzido. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, uma estequiometria com eles dois. Poderia ter feito com eles dois também, desde que não usasse 30 como dado, e sim 25, tá? Então vamos lá. Traz a proporção para mim do hidrogênio para amônia, por favor. Cada 3 mol de hidrogênio reage para produzir 2 mol de amônia. Beleza? Essa proporção definida no balanceamento, ela tem que ser obedecida. Tá, mas eu não tenho 3 mol de hidrogênio, eu tenho 75 mol de hidrogênio. Quantidade essa que a gente já estudou que reage completamente. Então, fazendo essa conta, vai dar 75 vezes 2 dá 150. 150 divididos por 3 dá 50. Então, a quantidade máxima teórica produzida de amônia são 50 mol. Dá uma olhada aí e vê se tem uma alternativa. Letra B. Quer mais uma questão de excesso de reagente? Então clica aqui.